Marcos 10, 46 a 52. Deixem-me só aqui abrir na Almeida Revista e Corrigida. Depois foram para Jericó. E saindo eles de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos colocar aí Jericó. Em primeiro lugar, eu quero chamar a tua atenção para isto. Jericó é a cidade que está a ser visitada antes de que outra cidade que vai aparecer em cena. Portanto, agora aparece em cena Jericó, mas qual é a cidade que vai aparecer logo de seguida? Jerusalém. E hoje eu gostaria que tu entendesses um pouco o contexto desta cidade, está bem? Esta cidade de Jericó. Porque para quem sabe um bocadinho da história da Bíblia, e não faz mal se tu não souberes, eu quero contar para ti, quero contar-te nesta manhã, um pouco acerca de Jericó. Porque Jericó é uma cidade que tem uma história na Bíblia. Se vocês recordarem, aqueles que, por exemplo, como eu, tiveram o privilégio de ser educados na igreja, lembram-se que Jericó foi uma cidade que no Velho Testamento... O que é que aconteceu com Jericó no Velho Testamento? Agora é a escola dominical mesmo, assim. O que é que aconteceu com Jericó no Velho Testamento? Jericó foi quê? Foi vencida. A cidade veio abaixo. Eu não sei se vocês sabem, mas nessa campanha em que o povo de Israel, depois de passar 400 anos, cerca de 400 anos de escravatura no Egito, é libertado pela forte mão de Deus através de Moisés, dos sinais, das pragas, atravessam o Mar Vermelho e depois aquele processo é longo, são 40 anos, até que depois finalmente começam a tomar posse da terra prometida e Jericó é uma das campanhas difíceis de tomar posse da terra prometida. Mas curiosamente tinha sido dada uma ordem para que aquela cidade não fosse o quê? Aquela cidade, depois de ter sido destruída, ela não fosse o quê? Não era suposto ela ter sido reconstruída, mas reconstruída ela foi. Curiosamente, o feito de reconstruir a cidade é durante o reino de um rei que não é grande coisa. Quem é o rei que não é grande coisa? O pior rei. Pronto, o pior rei da Bíblia. Quem é o pior rei da Bíblia? Acabe. Portanto, eu quero que tu vás saboreando o que está em causa nesta cidade que Jesus atravessa. Então, Acabe, durante o rei de Acabe, há uma reconstrução de Jericó e nesta altura, quando Jesus a está a atravessar, portanto, séculos depois, Jericó tinha-se tornado um símbolo faustoso de reconstrução por parte de Herodes, o Grande. E era uma cidade dominada por castelos e palácios. E oferecia o melhor do progresso da arquitetura romana. Por exemplo, num belo aqueduto. Aliado ao facto de que esta cidade de Jericó tinha uma paisagem mais verde, era um lugar muitas vezes considerado luxuriante. Era um lugar, de facto, especial. Por isso mesmo, Jericó simboliza, apesar das coisas boas que tinha para mostrar, tinha um lastro de maldição associado a si. Esta não é uma cidade qualquer. E tu tens de compreender a maneira como o evangelista Marcos está a contar a história e organizar. Porque, de facto, a cidade de Jerusalém é a cidade da bênção. Mas se equilibrarmos esta cidade anterior que Jesus visita, ela poderia ser considerada como uma cidade da maldição.
Portanto, quando Jesus está a entrar aqui, ele não está a entrar numa cidade qualquer. Portanto, eles chegam a Jericó. Volta aí ao verso 46. E agora estou a ler na tradução português corrente, a Bíblia para todos. Chegaram a Jericó e quando Jesus ia a sair da cidade com os discípulos e muito povo, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Cegos existem em toda a história, mas é verdade que tu precisas saber que para o tipo de clima que o Médio Oriente tem e para o tipo de medicina que havia, a cegueira era um problema muito mais comum do que é para nós hoje. Okay? Porquê? Porque naquela mistura de um clima cheio de areias, portanto, era a presença de cegos, não se compara com nada que nós vemos hoje. E claro que nós ainda lidamos com a cegueira, mas também com os avanços que a medicina tem feito, não se compara com aquilo que era na altura. Portanto, vamos dizer assim, cegos a mendigar era uma vista bastante comum. Agora, eu quero que penses nisto. Por ser comum, e há aqui um jogo de palavras que quero fazer, por ser comum, por ser tão comum haver gente cega, as pessoas quase que se tornavam cegos em relação aos cegos. Compreendes a ideia? Por ser uma coisa que era tão comum, tão banal, o povo quase que ganhava cegueira aos cegos. E então, porquê que estou a chamar a tua atenção para isto? Porque tu tens de compreender como, de certo modo, aquilo que vai acontecer entre Jesus e este cego Bartimeu, numa cidade que por si já tinha um lastro específico de maldição, é fora do comum. Quando nós não sabemos este contexto todo, nós lemos isto como se fosse assim uma história meio infantil, em que as coisas vão acontecendo porque vão acontecendo. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia mais aprofundadamente, percebemos que nada aqui é propriamente previsível. Nada aqui corresponde a uma coisa assim tão normal como nós podemos julgar. E repara, vamos voltar aí ao verso 47. Mal o cego, e não te esqueças, estou a ler na tradução Bíblia para Todos, portanto um português mais acessível no sentido de tradução dinâmica. Mal o cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que por ali passava, pôs-se a clamar muito alto. Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Ou, em outras traduções, vocês encontram, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar, mas ele continuava ainda mais alto. Filho de Davi, tem piedade de mim. Eu às vezes gostava de ser um bom ator e gritar isto como o texto exige que fosse gritado. Porque a gente depois está sempre aqui em eufemismos. Estamos a ler estes textos e não encarnamos estes textos. Mas é um homem que está a gritar e quando dizem cala-te, ele ainda grita mais alto. Agora, deixa-me perguntar-te, e esta pergunta não tem uma resposta certa, quero mesmo... O que é que vocês acham da razão de eles mandarem calar o cego? Nós já passámos por outros episódios parecidos em Marcos, e agora estou a falar para aqueles que têm feito, sobretudo aqueles que têm feito este caminho. Porque nós já passámos por vários episódios em que há gente a pedir coisas e que as pessoas mandam para trás. Porquê é que acham, uma vez mais... Porquê é que acham que quando um cego como este está a gritar, porquê é que acham que o grupo manda para trás o cego? Para trás no sentido de não acudir. Deem a vossa resposta sincera, tendo em conta que muitos de nós já temos aqui uns quilómetros jeitosos do Evangelho de Marcos. Eventualmente um preconceito. Sim, não se esqueçam, como acabámos de ver, era normal haver cegos, problemas com visão, preconceito no sentido de pessoas, lá está, às quais o próprio povo se tornava cego. Mais razões. Não atrapalhar, como a Juliana está a dizer. Um dos textos mais recentes onde nós vimos uma coisa parecida a acontecer foi no início do capítulo 10 em relação às crianças. Porquê? Porque atrapalha. Atrapalha. As crianças tinham atrapalhado Jesus e já tinha havido o mesmo tipo de exposição. Epá, não atrapalhem o mestre. Uma vez mais, não atrapalhem o mestre. Conseguem lembrar-se mais alguma ocasião em que coisas parecidas tenham acontecido no Evangelho de Marcos? Juliano já se lembrou desta das crianças. Outra vez, em que coisas parecidas acontecessem.
Isto já é um clássico, já é um trope, como agora o pessoal diz em inglês. Já é um trope aqui no Evangelho de Marcos. Quem mais atrapalhou? A mulher sirofenícia. Atrapalhou. Lembram-se? Eles queriam descansar, não conseguiram descansar, e a mulher estava a atrapalhar. A esta altura já dava para ver. Não sei, eu estou a ser sincero convosco, eu não estou a dizer que vocês têm de ler o texto como eu leio. Mas a esta altura dá vontade de dizer, discípulos, vocês ainda não perceberam que uma grande parte das vezes em que vocês mandam alguém para trás, Jesus vai chamar essa pessoa para a frente. Mas reparem, por isso é que é interessante ler o texto. Então Jesus parou e mandou-o chamar. Foram chamá-lo e disseram-lhe. E eu gosto desta tradução aqui, esta tradução dinâmica, dá-lhe aqui, faz notar uma coisa que talvez a tradução da Almeida seja mais difícil de compreender, que é, anima-te e vem daí, que Ele está a chamar-te. Percebem o que é que aconteceu? Então, eles dizem, olha, parece que vais ter uma oportunidade. Estão a ver quando vocês vão, imaginem, têm alguma tarefa para cumprir e têm de ficar numa fila à espera e a primeira coisa que vos dizem é, pode até ser no médico, no hospital, acho que o doutor não vai conseguir atender-te. E a pessoa fica, fique, não fique, e agora? Então, mal comparado, é como se fosse o Bartimeu, Doutor Jesus, cala-te. Doutor Jesus, não tens consulta marcada, mas de repente, olha, anima-te, rápido, vai ter com ele. Então, é importante saboreares isso no texto, porque também é este detalhe que te faz notar que aquilo que está a acontecer no texto não é uma coisa banal. Volta lá. O cego atirou a capa para o lado, levantou-se e caminhou para Jesus. Lembra-te, ele é cego, não é coxo. Porque às vezes nós estamos a ler e pensamos, não, ele andar sabe. Que lhe perguntou, caminhou para Jesus, que lhe perguntou, que queres que eu te faça? E agora, sabem que esse é um dos privilégios de estarmos a ler o Evangelho de Marcos há tanto tempo, que esta, para todos os efeitos, é uma leitura conjunta. O que é que vocês acham da pergunta que Jesus faz, honestamente? O que acham da pergunta? É retórica? Porquê? Porque é como se Jesus já soubesse que é irónico, não é? Irónico porquê? Eu vou seguir aqui. Eu vou seguir. Marcos. Eu sou da escola do Marcos. Atenção, novamente, a beleza de nós lermos a Bíblia é que muitas vezes o sentido, a interpretação não é óbvia. Mas eu caio no partido aqui do Marcos. Repara que, João, o que tu disseste até encaixa também, que é, no certo sentido, a pergunta retórica por isso mesmo. Porque, imaginem, um cego vem ter convosco. Jesus é conhecido pelo facto de fazer milagres. Vem um cego ter contigo, não é? A pergunta, de facto, o que é que queres que eu te faça? Sim, pode ser, no mínimo, retórica, precisamente porque, como o Marcos estava a dizer, o que é que um cego quer? O cego quer ver. E reparem, por isso é que estes diálogos são preciosos. Nós não podemos acelerar o passo nestes diálogos, porque a Bíblia está cá para ela ser lida com cuidado. Que queres que eu te faça? E ele respondeu. E agora, na minha tradução, na Bíblia para Todos, diz assim, mestre. Como é que está na Almeida? Como é que vocês têm nas vossas, que têm à volta? Como? Mas ainda antes do desejo. Só mestre? Mas ninguém tem O? E o cego lhe disse, mestre, eu tenho a vista. Ok, eu gosto do O, aqui. De verdade, isto sou eu, atenção, eu não estou a dizer que foi assim, esta é uma interpretação possível, ok? Não estou a dizer que esta é a melhor interpretação, mas é uma interpretação. Mestre, como quem diz, Jesus, o que é que tu achas? Aliás, ele não iria ser impertinente com Jesus, não é? Não ia dizer, não, mas a ideia de, eu queria voltar a ver. Deixa-me extrapolar aqui uma coisa. Isto não está no texto, mas deixa-me dizer uma coisa. Às vezes, as coisas óbvias não são necessariamente as coisas mais fáceis de dizer. Às vezes, as coisas óbvias não são necessariamente as coisas que nós dizemos com mais facilidade. Até porque às vezes há uma maneira que nós temos de complicar para não dizermos o óbvio. Porque muitas vezes o óbvio é doloroso para nós. Eu sou dos que acha
que nesta resposta de Bartimeu a Jesus há uma grande coragem, que é assumir o óbvio, porque o óbvio tinha um grande peso no coração de Bartimeu. Ele gostava mesmo de ver. Portanto, quando lês este diálogo, não retires a este diálogo a temperatura elevada de Bartimeu poder dizer, como nesta tradução, Bíblia para Todos, aqui aparece, ó Mestre, o que eu quero é ver, o que eu quero é ver. E a resposta de Jesus é muito interessante, porque Jesus, portanto, verso 52, e agora, novamente, estou a ler na tradução Bíblia para Todos, está bem. Como é que diz na outra? Aqui diz está bem. Como é que diz? 52. Não tem nada no lugar de está bem? Vai. Está bem, diz assim, aqui, a tua fé salvou-te. E depois termina dizendo, naquele mesmo instante, Bartimeu ficou a ver e seguia também com Jesus pelo caminho. Eu quero deixar um detalhe da última frase para o fim, mas quero ainda que nós possamos parar nesta ideia da tua fé salvou-te. Há várias maneiras de ler o que Jesus acabou de dizer. Há uma maneira de entender que é a maneira, vamos dizer, mais teológica, quer dizer, tua fé salvou-te no sentido protestante clássico. Somos salvos pela fé. Conversão. Ele converteu-se. Usando aquela frase clichê, não é, das últimas décadas que nós evangélicos usamos, ele aceitou Jesus no coração, no sentido, a tua fé te salvou. E reparem, não é absurdo interpretar o que Jesus diz desta maneira também. Mas também não é absurdo interpretar o que Jesus diz no sentido de a tua fé te salvou, no sentido em que tu passaste a ter uma coisa que não tinhas, que é a tua vista. Portanto, nós não temos de decidir nem só por um sentido, nem só pelo outro, porque o verbo salvar aqui tanto pode ter uma conotação teológica no sentido da salvação da alma, como livrou-te do problema. Ok? As duas coisas estão aqui. Agora, tendo isso em conta, o que eu quero chamar a tua atenção é esta frase final, que eu disse que queria guardá-la para o final, para partilhar esta ideia. Naquele mesmo instante, Bartimeu ficou a ver e seguia também com Jesus pelo caminho. O que é que tu achas interessante nesta última frase? E claro que ao fazer esta pergunta, já de certa maneira estou a obrigar-te a achar alguma coisa interessante aqui, nesta frase. O que é que tu achas interessante nesta última frase? Como? Ele é salvo e permanece com Jesus. Eu nunca tinha visto nada, poderia ter ido conhecer tudo aquilo que ele não viu, mas ele foi seguir. Já temos aqui, Rondi já deu aqui a palavra de bênção. Eu vou atrelar-me aqui ao que ele disse. Há um aspecto que precisa de ser sublinhado nesta reação, que é o facto de haver o verbo ver, ele passou a ver, e de facto, como disseste, ele poderia ter dedicado agora a vida a ver tudo aquilo que ainda não tinha visto, mas junto com o verbo ver, vem o verbo seguir. Okay? É por isso que este sermão se chama Quem vê Jesus vai atrás dele. E porquê que é importante nós segurarmos esta ideia rapidamente? Porque se nós nos lembrarmos do início do Evangelho de Marcos, o que é que não acontecia no início do Evangelho de Marcos, como agora começa a acontecer pouco antes de Jesus entrar em Jerusalém? O que é que no início do Evangelho de Marcos não acontecia, que acontece, por exemplo, agora com Bartimeu? Nos primeiros milagres que Jesus faz, o que é que geralmente não acontecia, que agora começa a acontecer? Jesus, até em alguns casos, demovia a pessoa de o seguir. E agora, no final do Evangelho, nós começamos a ver isso a acontecer. Lembras-te, vamos dizer assim, um dos pontos de mudança foi, por exemplo, com o endemoniado gadareno, em Marcos 5. Lembram-se desse episódio? Em Marcos 5, vocês lembram-se que o endemoniado, quando passou a ser ex-endemoniado, quando Jesus expulsou os demónios, ele queria seguir Jesus. E Jesus disse para ele fazer o quê? Para ele falar naquela região. E lembram-se que uns tempos depois, quando Jesus volta a atravessar aquela zona, há pessoas que vão ao encontro dele. E uma das coisas que partilhei nessa altura é que provavelmente o testemunho do ex-endemoniado
Angariou pessoas que procuraram Jesus. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque este é um dos aspectos dinâmicos que eu quero que tu compreendas quando lês o Evangelho de Marcos. Porque há coisas que estão a acontecer dinamicamente. Ou seja, se ao início do Evangelho é até estranho que pessoas querem seguir Jesus e Jesus dissuade-as de o fazer, agora estamos numa fase já mais final do ministério de Jesus, em que Jesus não dissuade as pessoas de o seguir. Por isso mesmo, o que tu sentes quando estás a ler o Evangelho, e é por isso que é importante ler as coisas continuadamente, tu sentes que há um clímax que está a aumentar, que curiosamente vai chegar ao seu porto na entrada triunfal, que se Deus quiser estaremos a ler para a semana. Okay? Mas é para tu compreenderes, quando estás a ler o texto, o próprio texto indica-te para um aumentar da temperatura, das emoções. Porque agora Jesus já nem sequer dissuade, já não diz, olha, vai ter com o sacerdote e cumpre a lei de Moisés. Curiosamente, este homem consegue aliar estas duas coisas muito bonitas. Ele passou a ver e a partir do momento em que passou a ver, ele passou a seguir. Por isso quero terminar com duas aplicações breves. 2 pontos para a nossa aplicação à nossa vida. Nós que temos estado a estudar a vida do nosso Senhor Jesus no Evangelho de Marcos. Em primeiro lugar, antes de o louvor ser geral, e agora já estou a mostrar algumas das cenas dos próximos capítulos para a semana, antes do louvor ser geral na cidade de Jerusalém, porque qual é, se tu tiveres de descrever a entrada triunfal, como é que tu descreves? Se tu tiveres de descrever a entrada triunfal, como é que tu descreves? Descreves em poucas palavras. Como? Domingo de Ramos, sim. Gloriosa. Mais, que outros adjetivos usariam para descrever a entrada triunfal? Apanharam. Além de triunfal, da entrada triunfal, o que é que tu dirias? Ricardo, são muitos anos. Mas que outro adjetivo usarias? É um acontecimento, por ser acontecimento, repara, é um acontecimento público, há uma espécie de... há um consenso, há uma apoteose. Então eu gostava que pensasse isso. Porque nós vamos chegar lá. Se Deus assim permitir, nós vamos chegar a Jerusalém. Mas antes do louvor ser apoteótico, antes do louvor ser triunfal, antes do louvor ser generalizado e triunfante, como foi em Jerusalém, Marcos traz-nos este louvor individual, desesperado e insistente de Bartimeu em Jericó. Os dias de festa são sempre mais fáceis. Mas já viste como o encadeamento nos deve fazer valorizar aquela insistência deste pobre coitado, deste cego? Porque a verdade é que ele chamou por Jesus. Jesus de Nazaré. Os teólogos discutem se, quando ele invocava Nazaré, se era um elogio, se era eventualmente até uma crítica. Porque, como sabem, Nazaré não era uma cidade com grande reputação. Mas a coisa que eu quero chamar a tua atenção para isto é que antes de tu desejares os momentos apoteóticos, consensuais, toda a gente bate palmas, antes de tu procurares os momentos em que todos dizem uau, que maravilha, lembra-te que é preciso primeiro o momento sozinho de louvor do nosso encontro com Deus, às vezes no meio de circunstâncias muito desfavoráveis. Se a cidade santa, Jerusalém, é um palco do Messias, até na cidade da maldição, como Jericó tinha sido, o Filho de Deus tem poder para transformar vidas. Já pensaste nisto? Não fiques só encantado com as luzes, com os foguetes, com o estrondo da festa, do louvor. Atenção, e nada contra. Os dias de festa são fantásticos. Eu sou completamente a favor dos dias de festa. Mas os dias de festa globais têm alguma coisa que precisa de ser precedido pelo encontro individual, às vezes até nos lugares que nós associaríamos à maldição. De pouco nos vai valer nós fazermos parte dos momentos da magnífica adoração de toda a gente, se antes não tivermos sido os pedintes que têm no louvor a única chance de se salvarem. Antes de tu quereres ser um participante na entrada triunfal, tu precisas de aprender com o pobre Bartimeu que não conseguiu ser calado.
Ele levantou a sua voz. Ele não teve vergonha de assumir o óbvio que era a cegueira da sua vida. Não tenhas medo de assumir as coisas que são mais difíceis na tua vida. Bartimeu provou que reconhecer que Jesus é o Messias é um caso de vista ou de morte. Percebes a ideia? É um caso de vista ou de morte. Segunda e última aplicação que eu quero partilhar contigo. O que é que salvou Bartimeu? Deixa-me perguntar. Será que foi a sua insistência? O seu descaramento? A sua perspicácia? Porque há uma inteligência na maneira como ele fala quando declara a natureza de Cristo. Será que foi a sua prontidão? A sua rapidez de resposta? O que salvou Bartimeu foi a misericórdia que ele pediu a Jesus. A misericórdia que ele pediu a Jesus é aquilo que o salva. A convicção que parece ser clara na cabeça de Bartimeu é que ele realmente precisava de ser salvo. E agora estou a falar salvo no geral, cegueira incluído, mas ele precisava de ter a vida transformada por Jesus. E só um gesto de compaixão com aquele homem que não esconde as suas necessidades poderia retirar-lhe a cegueira. Tu já percebeste onde é que eu estou a chegar? É uma lógica muito simples. Os milagres só acontecem para as pessoas que têm necessidade deles. Nós já temos falado acerca disto antes. O pior tipo de pessoas, é esta ironia graciosa do Evangelho de Marcos, o pior tipo de pessoas é a pessoa que não precisa de nenhum milagre. Quando a nossa vida nos coloca num ponto de não precisarmos de assumir as nossas carências, nós somos as pessoas menos tocadas por Jesus. As pessoas que são tocadas por Jesus são aquelas que não têm problema em admitir as suas necessidades. Mandas-me calar, eu vou gritar mais alto. É esta a atitude de Bartimeu. É por isso que ele é um exemplo. Agora repara, tu, que eu saiba, todos os que estamos aqui não temos problemas de visão ao ponto que Bartimeu tem. Portanto, agradece a Deus pela vista que tens. Não precisas de ter uma doença como uma cegueira em Bartimeu para precisares de o imitar. Então, não precisas de ser cego, mas precisas de não ter vergonha das tuas cegueiras e de as declarar. Porque é só assim que se solta a misericórdia de Cristo na tua vida. O que nos salva é confiar em Jesus. A nossa maior ousadia é descansarmos no poder que só Jesus pode ter. Ver bem é ter a perspectiva de Jesus. A fé do cego viu Jesus quando os olhos dele ainda não ultrapassavam as trevas. Isto é bonito porque, num certo sentido, ele não via fisicamente Jesus, mas ele via espiritualmente Jesus, porque ele via em Jesus a solução para a sua cegueira. Já pensaste nisso? Ele, sendo cego, vendo menos do que tu, via aquilo que muitas vezes tu e eu não estamos a ver. A minha única chance é Jesus. Agora, a fé do cego permitiu ver literalmente Jesus e a partir do momento em que ele vê literalmente Jesus, ele só tem uma hipótese: seguir Jesus. Por isso quero terminar dizendo-te isto. Quando tu realmente vês Jesus, num sentido não apenas físico, mas num sentido também espiritual, e a coisa engraçada é que Bartimeu começou por ver espiritualmente Jesus e depois fisicamente viu Jesus, mas nós, quando vemos Jesus, num sentido espiritual e num sentido físico, não temos alternativa a tomar a mesma decisão que Bartimeu tomou. Quando tu realmente vês Jesus, tu não tens outra hipótese senão querer segui-lo. E isso é tão bonito na maneira como acontece. Agora, prepara o teu coração, porque os acontecimentos que virão serão agora muito distintos. Mas significa que o evangelista Marcos, quando conta esta história, ele deixa como pequena, vamos dizer assim, uma pequena provocação para as grandes cenas. Reparem, quando a vida de Jesus é colocada em filme, uma entrada triunfal deve custar muito dinheiro. Produzir uma boa entrada triunfal deve custar muito dinheiro. Portanto, antes que tu fiques absorvido pelo custo de produção de uma entrada triunfal, toma atenção àquele cego, que ainda antes de ver fisicamente Jesus, viu espiritualmente que só ele podia ser a resposta para todos os seus problemas. Obrigado, Jesus, por este dia, por esta tarde, por este grupo de pessoas, pela tua palavra aberta.
Senhor, obrigado por este tempo que nós vivemos, esta estação. Senhor, nós queremos pedir-te que tu sejas connosco neste primeiro dia da semana, que deve servir em primeiro lugar para nós descansarmos em ti, e só conseguimos descansar em ti quando te louvamos, Senhor. Ajuda-nos por isso a louvar-te cada vez melhor, porque sem esse descanso que o louvor é em ti, Senhor, nós não vamos ter a força necessária para o trabalho que temos pela frente também. Senhor, por isso nós invocamos o teu nome no primeiro dia da semana, pedindo, Senhor, ajuda-nos no trabalho que vamos ter pela frente, sendo essa a tua vontade, podermos ser fiéis e cumprir e guardar a fé até ao fim. Ajuda-nos a sermos alguém que ao longo desta semana, quer trabalhando, quer descansando, tem uma palavra de esperança para oferecer àqueles que não te conhecem, Senhor. É isso que nós oramos, e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.